Olá, meu nome é Marilza Elorza Carneiro, eu sou assistente social judiciário há 30 anos. Eu entrei no concurso logo após o Estatuto da Criança e do Adolescente ser promulgado, né? Hoje nós estamos fazendo 30 anos de Estatuto da Criança, né? É um caminho longo que a gente percorreu. Um caminho de bastante desafios e muitas dificuldades. Aqui em Andradina, a cidade onde eu moro, até pela minha profissão, eu sempre fui envolvida com movimentos sociais, né? Na época, eu fazia parte do Conselho da Criança e do Adolescente do município, e foi na minha gestão, em que eu era presidente, fizemos a primeira eleição do Conselho Tutelar. Então, de lá para cá, realmente, muitos desafios, era uma coisa inovadora, mal entendida pelas pessoas. Na verdade, até hoje as pessoas têm dificuldade de entender a dimensão que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a dimensão que ele atinge, né? E por quê? Porque não tem ideia da história da infância e da adolescência no Brasil e no mundo. As pessoas têm uma visão assim muito de senso comum. Então, é necessário que a gente traga as informações e traga o conhecimento. Assim, conselhos tutelares são os defensores dessa lei. Na verdade, o conselheiro tutelar é o pilar, é onde tudo começa. Uma denúncia começa por onde? Pelo conselho tutelar. O conselho tutelar vai dar prosseguimentos, né? Então, é muito importante que o conselheiro tutelar também se apodere dessas informações e conhecimentos para que possa ter uma visão mais ética, né, a respeito da história da infância e da adolescência no Brasil. Eu quero começar falando, pontuando, na verdade, o seguinte, que a história social da criança revela que apenas muito recentemente ela é alvo desse olhar dos adultos, dessa busca de colocar a criança no seu devido lugar como um sujeito de direitos. Quando a gente fala muito recentemente, nós estamos falando numa perspectiva histórica. Eu comecei dizendo que o Estatuto da Criança está fazendo 30 anos. Quando a gente imagina essa perspectiva histórica, 30 anos é muito pouco. Para a gente que está trabalhando no Estatuto da Criança, com o Estatuto, na efetivação dele, parece que, nossa, a gente caminha e parece que a coisa não vai, mas em termos históricos, é muito recente a história do Estatuto. O Estatuto, ele simboliza um clímax de todo o movimento social que aconteceu no Brasil e traz como normativa esse foco no sistema de garantia de direitos. É norma, é lei, e a gente vai buscar isso daí. Ou seja, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e adolescente passam a ser prioridades absolutas no Brasil. Então, a gente tem que entender que, apesar de termos 30 anos e aparentemente fazer tanto tempo, em termos históricos, isso é muito novo, né? Vamos começar lá atrás, para a gente poder ter uma melhor compreensão histórica da questão da infância, não só no Brasil, mas começando pelo mundo. Eu queria colocar que nas grandes civilizações, vamos começar lá na Grécia Antiga. A criança, ela era compreendida como uma propriedade de um adulto. Ela era um objeto. Havia um olhar de coisificação. A criança não era nada, não representava nada. Existe um autor que eu quero citar, que é o Philippe Ari, que ele coloca a história social da criança e da família, é um estudo muito profundo. Ele fala o seguinte, que nesse período havia a ausência de sentimento da infância. Ou seja, hoje, quando a gente imagina uma criança, a gente tem um amor, uma amorosidade, ai como é lindo, ai como é... A gente tem toda uma ideia amorosa em relação à infância. Isso daí é muito novo. Nessa época não tinha. Então, quando a gente pensa
saímos lá da Grécia Antiga, né, da época dos grandes filósofos, e vamos entrar na Idade Média. É um momento que as comunidades rurais começam a se aglutinar em centros mais urbanos, formando esses pequenos burgos e cidades. Muito bem. Você tem nesse período situações muito dramáticas no mundo. Você tem guerras terríveis, você tem inundações, chuvas horrorosas, você tem a peste negra, só a peste negra, né, a gente imagina, dizimou 35% da população da Europa. Então a gente imagina o tanto de pessoas que morreram nesse período. Foi uma época de miséria, de fome, não tinha o que comer. Vamos analisar também que quando você fala em Europa, você está falando em países onde você tem invernos rigorosíssimos, com neve, pessoas morrem de frio. Pessoas não saem no inverno no quintal e colhem uma fruta para comer. Se morre de fome. Então, nós estamos falando em situação de extrema vulnerabilidade. Temos nesse período a infância em grave situação de risco, abandonada em terrenos baldios, jogadas à própria sorte, sendo muitas vezes devoradas por animais ou animais de florestas, lobo, como até por cachorros famintos. E eu gosto de trazer esse pensamento para uma reflexão. Quando a gente imagina a motivação de uma mãe jogar um filho, a gente tem recentemente na nossa história, situações de mães que abandonam as crianças no lixo, ou num terreno baldio, não é? E a gente fica julgando, fazendo questionamentos morais, o que essa mãe, não é? Quando a gente pensa numa situação de miséria, onde não tem o que comer, não tem onde morar, se morre de frio, você vê pessoas do seu lado, crianças do seu lado, adultos do seu lado morrendo, se dizimando por conta da fome, não tem como você pelo menos querer ou intencionar que essa pessoa tenha algum valor moral semelhante ao meu, que estou dentro de uma casa confortável, abrigada, segura, alimentada. Então, esse momento da história é um momento muito crítico na nossa história e talvez seja a primeira medida de proteção efetiva mesmo, institucional, à infância, que é a Roda dos Expostos. Eu queria até fazer um parênteses aqui para a gente trabalhar melhor esse tema da Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos, ela surgiu no ano de 1201. Dá para entender? 1201 e 1204. Na época, em Roma, o Papa era Inocêncio III. E próximo a onde o Papa vivia, passava um rio, que chama Rio Tibre. E esse Papa, ao abrir a janela, ao olhar esse rio, ele via passar, boiando, corpos infantis, milhares de corpos infantis, desde pequenininhos recém-nascidos até um pouco maiores. Essas crianças eram jogadas aos rios. Isso chamou muita atenção dele e ele ficou indignado como uma mãe faz um julgamento inclusive moral, tem coragem de jogar um filho à própria sorte para morrer, enfim, você tem todos esses discursos que até então nunca havia sido chamada a atenção, porque anteriormente crianças também morriam, né? Mas foi nesse período que esse Papa teve esse olhar. Ele precisava acolher essas crianças. Então se institui a Roda dos Expostos. Por quê? Porque essas mães que atiravam seus filhos nos rios, elas tinham a sua identidade preservada. Então era necessário preservar, porque nenhuma mãe naquela época doava seus filhos, queria que isso fosse publicitado. Que é uma coisa
até hoje que a gente procura trabalhar, que é a necessidade de você manter essa pessoa sob sigilo. Nesse momento, a roda dos expostos, ela pensava dessa forma também. Então, no que consistia a roda dos expostos? Seria uma janela, né? Nessa janela era colocado um cilindro, como se fosse uma roda, um cilindro, um círculo embaixo, né? Essa ficava fechada, então a pessoa que queria depositar a sua criança ali, ela colocava pelo lado de fora, girava a roda e a criança ia para o lado de dentro. Do lado de fora tinha uma sineta que ela tocava e anunciava para as pessoas que estavam dentro desse espaço de que havia uma criança ali disponível para ser acolhida. As instituições na época, a primeira aqui no caso do Papa Inocêncio II, ele colocou instituições de saúde, que foi o que a gente se viu no decorrer de toda a história da Roda dos Expostos. Instituições de saúde, como Santa Casa, ou instituições de misericórdia, ou conventos, ou mosteiros, sempre instituições que tinham como base a fé cristã.